Olá, eu sou Amanda Barbosa e estamos comemorando 60 edições do programa Negócios em 90 Segundos. Por isso, preparamos aqui essa edição especial para você com o nosso convidado mais que especial, Celso Guelfi. Celso é formado em Administração e Ciências Contábeis, pós-graduado em Marketing e em 1990 fundou a empresa GTA, operando no mercado do seguro de viagem nacional e internacional, com sede em São Paulo, e a empresa atua com 22 representantes nas principais cidades brasileiras. A sua atuação empreendedora de Celso lhe rendeu uma série de reconhecimentos do segmento do turismo. E em 2019, a GTA conquistou pela 12ª vez consecutiva o prêmio Top Aviesp. E já foi considerado também como um dos 50 homens mais influentes do segmento no Brasil. E Celso também atua no segmento de transporte e logística com a empresa Translog e também na área de agronegócios. Celso, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui do programa Negócios em 90 Segundos. Eu que agradeço e tenho muita honra realmente de estar aqui para poder contar um pouquinho dessa trajetória e da minha vida. Obrigado pelo convite. Obrigada. E Celso, o Tocantins, de acordo com o perfil econômico do Estado, elaborado inclusive pela Federação, 42% dos empregos do Estado estão alocados na máquina pública. Isso mostra, se a gente comparar o Estado com outros estados com uma economia um pouco mais consolidada, a gente vai ver aí a grande diferença. Então, um dos motivadores para a realização desse programa aqui pela Rede TV foi isso: levar para o empresário, para a empresária, para quem tem vontade de abrir o seu próprio negócio, conhecimento e informações sobre esse universo, né, com dicas, enfim. E agora com essa entrevista. Então eu queria que você compartilhasse um pouco. Há mais de 30 anos você é empresário. Conta um pouco da sua trajetória de vida e da sua história empreendedora para a gente. Olha, Amanda, eu acho que eu sou empresário desde 8 anos de idade. Quando eu ia para a escola, e naquela época, eu me lembro que entrei no grupo escolar com 6 anos, ia descalço, né? Porque a gente não tinha calçado, então ia descalço. Então, nessa trajetória, quando as crianças jogavam bolinha de gude, eu comercializava. Eu pegava numa lojinha e levava as bolinhas de gude, vendia e ganhava uma comissão. Nasceu empreendedor. Então, eu já era comerciante desde essa época. Aos 13 anos de idade, eu já entregava gás na rua, fazia entrega de gás, tinha minha clientela, já fazia basicamente uma venda direta, né? Porque eu programava quando aquele botijão terminava e já entregava outro antes do meu concorrente. Eu já trabalhava dessa forma. Aos 15 anos de idade eu fui emancipado e depois eu fui verdureiro, eu plantava verduras e isso foram alguns anos plantando verdura e vendendo a minha própria verdura na rua. Eu vendia de porta em porta. Comecei com um carrinho de mão, depois eu comprei um carrinho puxado com tração animal, depois um Jeep, uma Kombi, e assim foi durante bastante tempo. Nesse meio de tempo fiz 2 faculdades, consegui fazer 2 faculdades com isso daí. Eu entendo, e era uma época muito difícil, né? Dei aula nos momentos vagos, que quando eu fiz a segunda faculdade eu ia um dia sim, um dia não, e eu dava aula também. Enfim, era um esforço, porque eu tinha sempre no meu pensamento, desde criança, que eu queria ser alguém na vida. Essa era a força que me movia. Ser alguém, e nunca pensei em ser alguém poderoso, e nunca pensei em ser alguém com dinheiro. Eu pensei em ser alguém que fizesse a diferença e que pudesse contribuir com alguma coisa nessa passagem de vida
que eu tenho. Trabalhei vendendo verdura até os 28 anos. Quando me formei, tive um momento muito ruim na minha vida, porque quase que perdi tudo que eu tinha numa chuva de pedra, nas vésperas de colheita. Então eu resolvi ir para o Rio de Janeiro e trabalhar como executivos de contas. E fui trabalhar como promotor de vendas numa empresa, como vendedor, numa empresa de transporte. Depois de alguns meses eu me tornei supervisor, pela garra que eu tinha, pela vontade. Depois de 1 ano e meio me tornei gerente e com 3 anos eu era diretor dessa empresa. Surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo, e eu vim para São Paulo, trabalhei mais algum tempo como diretor de uma empresa de transporte. E em uma oportunidade que eu tive de conhecer algumas pessoas de turismo, até numa viagem de premiação que eu tive na minha empresa, por ter me destacado naquele ano, eu conheci algumas pessoas de turismo, e aí conheci a possibilidade de um seguro de viagem, que era uma coisa inédita, ninguém viajava com seguro de viagem. E eu pesquisei e digo, bom, se tem e as pessoas não viajam, eu acho que é um bom negócio, né? Então resolvi abrir essa empresa de turismo, que é a GTA, há 30 anos, e estamos militando nessa área até hoje, fazendo mais ou menos 70 mil passageiros por dia, né, antes do Covid que nós tivemos. O fato de ter a empresa de transporte também não foi por acaso, porque era uma experiência que eu trouxe do emprego que eu tinha. E a agricultura e a pecuária realmente era o que eu sempre almejava e gostava, né? Tanto é que quando a Jaqueline foi fazer faculdade, eu já queria que ela fizesse administração de empresas, já pensando na administração dos negócios. Mas eu lembro no dia... Sucessão familiar. Uma sucessão familiar. Mas eu lembro que no dia que eu levei ela na escola, eu falei, filha, vá realizar o meu sonho. Porque esse era o sonho que eu tinha de ser veterinário ou agrônomo, né? Então eu vim para o Tocantins ainda no primeiro ano de Tocantins e acreditei, né, que aqui seria um estado novo, que aqui seria lugar de se investir. Lógico que a gente vinha com pouco dinheiro, com pouca experiência, mas os investimentos aqui foram bons. O acreditar aqui foi muito bom, e eu creio que aqui no Tocantins tem muita coisa ainda para se fazer. Ai, que bom. E nós vamos fazer. Então hoje nós estamos aqui no programa Negócios em 90 Segundos, na edição especial. Fique ligado aqui conosco que no próximo bloco nós vamos falar sobre a tendência do turismo no pós-pandemia. Olá, hoje nós estamos aqui com a edição especial do programa Negócios em 90 Segundos com um convidado que é empresário do segmento do turismo, Celso Guelf. E nesse bloco nós vamos falar da tendência do turismo no pós-pandemia. O que vai acontecer? O setor do turismo foi um dos mais impactados pelo avanço da pandemia do coronavírus, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. E de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, o segmento está no topo da lista dos itens mais prejudicados. As perdas de faturamento chegaram a 88% no final de março. E aí, Celso, eu queria saber se a pandemia impactou o seu negócio e quais foram as estratégias de gestão que você adotou para poder sair desse período tão desafiador. Amanda, a estratégia que nós anotamos já era um planejamento anterior, né? Sempre foi preservando caixa, reinvestindo dentro da empresa e deixando um colchão financeiro dentro. Mas nós nunca imaginávamos passar por uma crise onde você tivesse um corte de 100% dentro das suas vendas. Então nós passamos abril e maio com 0% de faturamento e pior, tendo que devolver dinheiro para quem já tinha comprado. Então isso daí deu
realmente um retrocesso de caixa, passamos momentos muito complicados e hoje a gente vê uma tendência, né, desse turismo para que ele possa melhorar. Mas isso, essa pergunta, quando, é o que todo mundo está querendo pagar milhões para alguém responder, né? Quando é que nós vamos melhorar no turismo? Existe uma expectativa muito grande que em janeiro saia uma vacina e que dessa vacina a gente possa realmente começar a trabalhar melhor, mas a tendência no meu aspecto é que ele comece viajando, o passageiro começa viajando em visitas familiares, tanto é que nós lançamos um seguro para acompanhar e dar segurança nos passeios de carro, né? Depois nós entendemos que pelo protocolo que os hotéis, os receptivos locais, os restaurantes estão tomando, o passageiro, o turista, ele começa a viajar para lugares de 300 e 400 quilômetros de distância no máximo, em hotéis fazendas, em pousadas ou até em cidades, mas que ele possa, nesse momento, ter a segurança de ir de carro com a família e voltar sem se expor tanto em transporte público ou em outros lugares. Eu acho 2 pontos interessantes que você colocou, a importância de você observar esse consumidor. E é uma coisa que eu sempre trago aqui no programa, Celso, é você analisar o seu cliente para você ofertar o melhor produto para ele. E aí eu tenho aqui uma pergunta justamente do Alex Dias, que ele é coordenador estadual do turismo pelo Sebrae, e ele pergunta a respeito da segurança sanitária. Será um fator importante na decisão de onde ir? E como que tem sido esse processo, né? Você já iniciou esse processo de retomada do turismo no Brasil. É o Alex? Isso. Alex, eu digo para você o seguinte, ótima pergunta. Eu digo que as pessoas vão ter 3 pontos importantes para voltarem a viajar. Primeiro, ele tem que ter confiança nos protocolos sanitários, de que os hotéis, os restaurantes, os receptivos locais, as companhias aéreas, as empresas ou qualquer modal de transporte respeite os protocolos. Ele tem que ter confiança nisso. E isso vai começar pelo Brasil. Depois ele tem que ter confiança nele para viajar. Ele tem que estar confiante que está bem para viajar. E o terceiro ponto importante, que é a nossa análise, é que para ele começar a viajar no internacional, são 2 pontos básicos. Ele ter confiança no destino, que ele possa ir, que esse destino já está livre do coronavírus, e que esse país já tenha fronteiras abertas para receber brasileiros. Porque, por exemplo, o México tem fronteira aberta para receber brasileiros. Ótimo, todo mundo indo para o México. A Argentina, o Uruguai e o Paraguai, essa semana abre os voos de cabotagem e começa a recepcionar passageiros da América do Sul. Vai ser uma avalanche de pessoas que tenham confiança no protocolo sanitário para viajar, e irão viajar. Agora, a Europa, nós tivemos um retrocesso ontem. Porque a Espanha, Portugal e a França já entraram em lockdown. E aí é muito complicado. Porque aonde nós pensávamos que logo nós poderíamos estar voltando, nós tivemos um retrocesso. Então nós temos que analisar muito bem aonde o passageiro pode e aonde ele quer ir, né? E nós entendemos que o turismo nacional é o que mais vai ter oportunidade nesse momento. Inclusive, Google, pelas pesquisas dos turistas, um dos segmentos mais procurados é exatamente o turismo nacional e um turismo com sustentabilidade regional, de curta distância, tudo isso que você colocou para gente. Como que o Tocantins, com todas as belezas naturais que aqui existe, pode se beneficiar com esse turismo e com essa tendência? Olha, o Tocantins é um lugar, primeiro que a logística do Tocantins é fantástica, né? Você está no meio do Brasil. Nós entendemos que o Tocantins tem rios, tem mata, tem o Jalapão. Então hoje, se você pensar
que o Jalapão é um lugar onde você possa ter um distanciamento, dependendo dos protocolos que as pousadas tiverem, é um lugar excepcional. Então, nós entendemos que aí é um bom lugar. Foi uma pena que a ilha do Bananal acabou se fechando por um incidente de ter morrido 2 índios, mas seria um fator primordial. Mas eu entendo que o número de viajantes de turismo e turismo de negócio no Tocantins vem crescendo ano a ano. Porque o turismo de negócio tem favorecido muito o Tocantins, né? Pelo lado de conhecer e pelo lado de vir buscar uma oportunidade nesse estado tão bom. De negócio. Uma coisa que você falou no começo da sua apresentação, da primeira pergunta, na verdade, que a gente disse, você falou assim, eu planejei, mas eu não esperava o que ia acontecer. E eu acho que 2020 é um ano que a gente iniciou, durante o dia, tinha vários cenários. Então, o planejamento de 2019 não foi muito, de 2019 não foi muito assertivo. E aí fica a dúvida e o questionamento. O que vai acontecer em 2021? Teremos vacinas ou não? E eu sempre falo de planejamento, que em um cenário como esse, planejar é preciso, mas em um cenário como esse, ele é obrigatório. Então, como que você está planejando as ações da sua empresa para 2021 e a sua visão de futuro? Até abril, o planejamento da minha empresa, ele já era um planejamento de 5 anos à frente, né? Então, nós tínhamos as previsões e buscando o que iria acontecer em 5 anos à frente. Graças a esse planejamento, nós conseguimos conservar caixa para passar por esse momento tão difícil, mas não imaginávamos. Agora, o planejamento daqui para frente, eu digo o seguinte: primeira coisa, preservar a caixa. Nós temos que preservar a caixa para a retomada. Segundo, prestar atenção em cada passo dessa retomada para que a gente possa buscar exatamente aquilo que o nosso cliente precisa. Porque todo mundo, em todos os aspectos, tem o seu cliente. Até no casamento você tem o seu cliente, que é os filhos e a esposa, e que você tem que preservar. Então nós temos que entender o que ele quer. Agora, o planejamento para o próximo ano, nós dependemos de como isso vai acontecer. Eu, como GTA, venho planejando, porque criei uma academia, GTA, no qual estamos sendo premiados. Te recebi a notícia agora há pouco, por isso daí, no sentido de que temos que ter o nosso cliente muito próximo de nós para a retomada e a equipe afiada e treinada para a retomada. Excelente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, Celso Guelfi vai contar um pouco sobre a sua visão de negócios aqui no Tocantins. Fique ligado. Olá! Retornamos aqui no programa especial Negócios em 90 Segundos com o nosso convidado Celso Guelfi. Celso é empresário do segmento de turismo, agronegócio e logística. O Tocantins, nós somos um mercado potencial, o 7º mercado potencial do país, mais o 24º PIB. Depois de 32 anos, o Tocantins ainda não conseguiu realizar o seu enorme potencial. Com a sua visão empresarial, Celso, como que você enxerga a sua visão de negócios aqui no Tocantins? Como que você poderia sugerir as suas pretensões de empreendimento? Amanda, eu há 20 e poucos anos atrás, eu já dizia que eu tinha uma visão de que o Tocantins seria a passagem do Brasil. Todo progresso que existisse no sul, sudeste, leste, oeste, se ele quisesse espaço, ele teria que passar pelo Tocantins. Então, quando nós viemos para cá, que começamos com o agronegócio, e hoje a gente faz cria, recria, engorda, faz pecuária, faz agricultura, faz integração pecuária. E se você pensar em todos os aspectos, eu todos os dias que as coisas estão bem, eu fico querendo aprender aquilo que eu não sei. A minha vida foi um eterno aprender.
um eterno buscar coisas novas e aprender as velhas, né? Para ir corrigindo. Então eu entendo assim, dentro da visão do Tocantins, com 42% da renda do Tocantins dependendo da parte pública, eu entendo sempre que aqui são várias oportunidades. E toda vez que os meus negócios vão bem, eu tenho uma agenda que eu fico exercitando assim. Se esse negócio acabasse amanhã, o que eu faria que visão interessante. Depois de amanhã? Né? O que eu montaria? Só que essa agenda, ao passar dos tempos, ela vai ficando obsoleta porque você pensou, não executou e alguém fez na sua frente, né? Então você vai sempre refazendo. Eu entendo assim, o Tocantins, se você pensar na parte de turismo, tem muita coisa para desenvolver ainda, porque nós entendemos que o turismo no Tocantins é uma coisa interessante, lugares lindos, maravilhosos, porém, para quem vem do sul, sudeste, norte e nordeste, ainda é um destino caro pela logística de transporte, e quem vem para cá com dinheiro precisa de um pouco mais de conforto. Então, eu entendo que o Estado tem que investir um pouco mais em conforto e segurança para os passageiros, para poder atrair mais pessoas que possam deixar mais dinheiro aqui. Eu entendo que a parte de hotelaria, embora esteja sofrendo muito nesse momento, é uma situação interessante, porque o turismo de negócio vai aumentar. E no meu pensamento, eu entendo assim, que hoje qualquer atividade voltada para a energia solar no Tocantins seria algo muito bom, e qualquer situação que você conseguisse colocar para o agronegócio. Que é a nossa vocação. Que é a nossa vocação. Então, uma esmagadora, e são assuntos que eu já venho pensando nisso, e venho exercitando, e já tenho buscando parceiros, né, para fazer ou uma trade, ou uma esmagadora. Hoje o farelo para nós, com um tanto de confinamentos que existe, é uma necessidade grande, e tem carência nisso daqui. Então são situações, mas a diversidade do Brasil, do Tocantins é muito grande. Essa semana eu exercitei muito em uma empresa voltada para ar-condicionado industrial. Eu entendo que é uma grande alavancagem que você possa ter aqui. E uma grande... Acho que não tem aqui. Não tem. E uma grande loja, e eu digo assim, grande loja... empresária dessa conversa. De autopeças, né? Peças para caminhão, para máquinas. Hoje nós somos... O Tocantins é muito dependente de Goiânia, de São Paulo, de outros estados. Hoje o empresário tem que entender que o custo de uma máquina parada hoje é muito alto. Sim. Não é? E essa deficiência ainda existe, né? Então, uma grande loja de autopeças, né, para máquinas, equipamentos e tudo mais, vai bem. Em resumo, nós não temos a bola de cristal. Eu entendo que tudo que se falar hoje no Tocantins, Palmas, a nível de segurança de casas, de apartamentos, é um fator importante. E um outro fator que eu, na minha humilde pensamento, vejo que pode ser tudo que se relacionar à informática, tem um bom caminho, né? Porque as pessoas precisam ter muitas coisas e controlar tudo aquilo que tem. E você falou de vários segmentos, isso foi muito interessante, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi você sempre estar exercitando qual negócio, e se eu não estivesse nesse negócio, em que eu poderia empreender. Porque muitas vezes o empresário ele fica apegado com aquela empresa dele e fala assim, que é a minha vida. E na verdade ele está acima da empresa. Então em momentos desafiadores como esse, em que os negócios às vezes não estão indo tão bem assim, mexe muito com o empreendedorismo no Tocantins e em qualquer região. Então agora para a sua mensagem final, para quem está começando hoje, ou quem está com o seu negócio, né, alavancando, qual que seria o seu conselho de ouro?
O meu conselho de ouro é o que eu sempre aprendi. Estude bastante, analise, planeje e execute. Se você tiver 70% de certeza que tuas análises estão certas, parta para ação. Porque quando você tiver 100%, alguém já está realizando. E eu digo assim, olha, nunca trabalhem pensando em dinheiro. O dinheiro é bom, mas pense em realização. Pense em realizar, empreender e realizar. Isso é o melhor que podemos ter, empreender, realizar. Nós temos que trabalhar com felicidade, fazer aquilo que nós gostamos e ter amor naquilo que nós fazemos. E por último, acorde cedo, durma tarde e aproveite bem o seu dia. Celso, muito obrigada por esse bate-papo. Como eu disse, o conhecimento foi muito rico, realmente saindo aqui motivado para empreender, para buscar novas alternativas e pensar no cenário do Tocantins. Então essa foi a edição especial do programa Negócios em 90 Segundos.